A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem. E o tema de hoje é mais um vídeo para a nossa playlist de passagens que são geralmente mal interpretadas. E nós iremos trazer hoje a passagem de Romanos, capítulo 8 e verso 28, uma passagem muito conhecida, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É muito conhecido de muitas das vezes nós usarmos esta passagem para consolar pessoas que muitas vezes perdem seus empregos, que muitas das vezes não conseguem ser aprovadas em provas ou não conseguem alcançar os seus objetivos. Muitas das vezes em um determinado momento nós dizemos, mas se você não passou nesse aí é porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas, isso é uma contribuição de Deus para que você tenha uma coisa melhor, para que você tenha uma oportunidade melhor, para que você tenha aquilo que você deseja, aquela que é a coisa dos seus sonhos, porque Deus tem algo maior para você. Se nós analisarmos isso, até parece um discurso bonito, mas a partir do momento que usamos a palavra de Deus para justificar as nossas palavras, querendo que a Bíblia concorde com aquilo que falamos e quando nós e não e quando deveria ser o contrário, que nós deveríamos concordar com o que a Bíblia diz, aí sim passa a ser uma passagem muito mal interpretada pelo visto. Pois a Bíblia, se nós percebemos, ela não foi escrita cada verso em um determinado momento, mas é uma carta. Geralmente as epístolas, por exemplo, são uma carta que é direta. A Bíblia nem mesmo no seu original não é dividida em capítulos e versículos. O que não é errado ela ter sido dividida em capítulos e versículos, pois isso facilita o entendimento e a memorização dos leitores sem tirar o seu sentido, a sua palavra e a inspiração de Deus. Porém, é necessário que nós interpretemos as passagens à luz do seu contexto, à luz do capítulo, à luz da carta, à luz daquilo que estava acontecendo naquela igreja que recebeu esta carta do apóstolo Paulo. Esse bem, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a resposta está nos próximos versículos 29 e 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, as coisas contribuem para o bem, mas que bem é esse? O bem maior aqui, o bem mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, não é nós termos uma oportunidade melhor, não é nós termos a conquista dos nossos objetivos. Eu não estou dizendo aqui que Deus ele não pode nos dar. Eu não estou dizendo que Deus nos proíbe de alcançarmos os nossos sonhos. Eu não estou dizendo que Deus não pode nos dar oportunidades de emprego, de estudo. Eu não estou dizendo isso, não estou negando esta possibilidade, porém estou negando que este versículo está dizendo isso, pois o contexto verdadeiro bem maior é que nós sejamos conformados, amoldados, transformados à imagem de Jesus Cristo. Se nós lermos todo o contexto, principalmente das epístolas de Paulo, nós vamos entender que esse bem maior, o maior alvo da vida cristã é ser conformado à imagem de Jesus Cristo. O bem maior, o maior objetivo da vida de um cristão é ser conformado à imagem de Cristo. O próprio apóstolo Paulo disse, 2 Coríntios 13:18, ele diz que todos nós com a cara descoberta, refletindo a imagem de Cristo, somos transformados de glória em glória. Refletimos como espelho e somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Ou seja, esse é o maior alvo. Assim como está em Provérbios 4:18, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a vida do cristão é essa. A partir do momento que ele é justificado, ele é redimido, ele é regenerado, transformado em nova criatura, o processo se inicia da santificação, o processo pelo qual somos transformados à imagem de Jesus Cristo. E por quê? Porque esse é o decreto daqueles que são chamados por Deus. O decreto, aqueles que são chamados pelo decreto, aqueles que amam a Deus, são os que Deus dantes conheceu.
como está no verso 29, e também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, o irmão mais velho. Então Deus, ele nos dá o exemplo aqui de um irmão mais velho, que é Jesus Cristo, que ele ressuscitou, e a nossa vida cristã, ela converge nisso. O Espírito Santo vai nos transformando, vai nos santificando pela palavra, e assim nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo. Nós vamos nos tornando mais parecido com Cristo. O caráter de Cristo vai sendo impresso a cada dia em nós, vai sendo gerado a cada dia em nós. O próprio apóstolo Paulo disse em Gálatas, ele disse: Filhinhos, vocês são os filhos que agora eu tenho dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Ou seja, Paulo tinha esse esforço, tinha esse desejo que Cristo fosse gerado na igreja. E esse é o maior alvo da vida cristã. Não é nós termos, alcançarmos objetivos ou termos boas conquistas. Não é esse o bem que Deus está falando. Porque se nós percebemos, muitos heróis da fé acabaram mortos, mas eles tiveram um bem maior, qual? Que foram ser conformados à imagem de Jesus Cristo. E uma outra coisa que responde isso é o verso 18, um qual o apóstolo Paulo diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? Na consumação de todas as coisas, nós sermos transformados semelhante ao corpo glorioso de Cristo. O processo se inicia agora, na nossa conversão, quando nós somos regenerados e transformados em nova criatura e justificados, considerados legalmente justos diante de Deus. Começa aí o processo da santificação, pelo qual Deus, pelo Espírito, vai nos transformando à imagem de Cristo, para sermos mais parecidos, para que o caráter de Cristo seja impresso em nós, a fim de que sejamos imitadores de Jesus Cristo. E assim, as aflições deste tempo, as tribulações, elas são colocadas em uma balança. E do outro lado, a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15 e 52 que diz: Não abrir e não fechar de olhos ante a última trombeta, porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 João 3,2 diz: Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Cristo se manifestar, nós o conheceremos e nós seremos semelhante a ele. Ou seja, nós teremos um corpo transformado com o de Cristo. Filipenses 3,20 diz que a nossa paz está nos céus, de onde esperamos a Cristo, que trará redenção para o nosso corpo abatido, vai transformar o nosso corpo abatido a fim de ser semelhante ao seu. Essa é a glória que em nós há de ser revelada. Esse é o bem maior, é sermos conformados à imagem de Cristo. E as tribulações, até mesmo as tribulações, servem para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. É o que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, quando ele diz: Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja a morte, seja a vida, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ou seja, todas essas coisas são agentes de Deus para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Vão nos servir de alguma forma, até mesmo a morte, porque a morte trará isso, nós partirmos e estarmos com Cristo. E a vida nos trará algum benefício na nossa vida espiritual, que é a cada dia termos essa comunhão com o Espírito Santo a fim de que ele nos guie em toda a verdade e assim nos conforme à imagem de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele continua aqui no verso 21, falando da criação que ficou sujeita à vaidade que geme, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, essa liberdade gloriosa é o momento em que seremos totalmente libertos do pecado, que nós nunca mais teremos pecado, que aí sim nós seremos perfeitos, porque nós vivemos aqui num processo de santificação. Temos nossos erros, muitas das vezes pecamos, porque não somos impecáveis, nós não estamos isentos do pecado. Mas o pecado ele não tem mais domínio a fim de que sirvamos e vivamos no pecado. Mas nós erramos, vez por outra. Então, essa gloriosa liberdade, essa liberdade da glória dos filhos de Deus, é o momento em que seremos libertos do pecado e seremos glorificados. E cumprirá aqui, porque ele disse: aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, esse é o propósito. O Deus que iniciou esta salvação, esta obra perfeita, ele aperfeiçoará até
a volta de Cristo, até o arrebatamento, em que nós seremos transformados à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, essa glorificação ela consiste no fato de que nós teremos um corpo perfeito. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e o que é mortal será revestido da imortalidade. Esse corpo material que nós temos será absorvido por um corpo perfeito. Nós seremos revestidos da nossa habitação, que é do céu, assim como está em 2 Coríntios, capítulo 5. Porque nós sabemos que se este tabernáculo se desfizer, temos um edifício bem ajustado pelas mãos de Deus. Ou seja, essa é o bem maior. E no verso 23 também diz: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É bem interessante isso que nós recebemos o Espírito pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, que temos acesso a Deus em um mesmo Espírito. E assim nós gememos por meio do Espírito Santo em nós mesmos, no nosso íntimo, esperando a glorificação do nosso corpo, a redenção. Tivemos uma redenção pelo qual fomos libertos do pecado. Nós a cada dia somos santificados, dia após outro, nos parecendo cada dia mais com Cristo. E esse ato se consumará no qual seremos semelhantes a Cristo, seremos como um espelho e transmitiremos a imagem clara de Cristo. É quando nós somos glorificados, quando essa redenção do nosso corpo chegar, quando a adoção se completar, quando, enfim, nós seremos verdadeiramente, não que não sejamos agora propriedade particular de Deus, mas que nós seremos isso estará completo, pois nós habitaremos sempre com o Senhor. Ou seja, que possamos a cada dia entender que esse chamado pelo seu decreto, ele nos traz todas as coisas, as tribulações, as coisas boas, as coisas ruins, as dificuldades, a fome, a nudez, o perigo, a espada, tudo isso são coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor Joel Bick, ele comenta o fato de que isso se parece muito com a engrenagem de um relógio. Quando nós abrimos um certo relógio, vemos que algumas engrenagens giram no sentido anti-horário e outras no sentido horário. Mas todas elas são programadas pelo relojoeiro para que transmitam a hora correta para os seus usuários. Ou seja, assim também são as provas. Muitas vezes algumas coisas parecem girar no sentido anti-horário contra nós para nos destruir. Porém, tudo isso vão contribuir juntamente os ponteiros que giram, as engrenagens que giram no sentido horário e no sentido anti-horário. Contribuirão juntamente para que transmitam a hora correta. E assim também as provas e as coisas boas que nos acontecem. Contribuirão juntamente para que bem, para que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Porque esse maior chamado é o que Paulo já inicia essa carta dizendo, que nós somos chamados para ser de Jesus Cristo. E esse chamado inclui muitas vezes participarmos das aflições de Cristo, o que servirão para que sejamos conformados, mais parecidos, amoldados. Que o nosso caráter vai ser moldado, vai ser purificado, santificado, para que sejamos a cada dia semelhantes a Jesus Cristo. E isso se consumará na nossa glorificação, o qual seremos libertos totalmente do pecado. O pecado nunca mais terá poder sobre nós. A morte não terá mais poder sobre nós, porque ela será tragada na vitória. E assim Cristo triunfará. E nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. E que você envie este vídeo a pessoas que precisam entender a palavra de Deus. Há pessoas que precisam entender o verdadeiro versículo e assim ter a verdadeira promessa. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.